Você já deve ter visto nas redes sociais. Lula criou um cargo para Janja. Janja agora vai receber salário, mais uma mamata do governo. Mas será que é assim tão simples? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje com vocês nesse vídeo. Mas antes disso, agradeço a você que já está inscrito no canal, agradeço a você que comenta as nossas postagens, agradeço a você que curte nossas postagens, que compartilha elas. E se caso o canal e os vídeos cheguem até você por recomendação do YouTube, fica o nosso convite para sua inscrição se você gostar do conteúdo que aqui a gente desenvolve. Além disso, contamos com seus comentários, contamos com as suas curtidas, se você gostar dos conteúdos que a gente sempre procura trazer um conteúdo informativo aqui para compartilhar com vocês. Mas vamos ao vídeo agora. Em agosto de 2025, o presidente Lula assinou o decreto número 12.604. Que altera a estrutura do gabinete pessoal do presidente da República. É um setor que organiza a agenda do presidente da República, para ser mais específico. E o que mudou? Para esse gabinete também pode apoiar o cônjuge do presidente da República em atividades de interesse público. Em resumo, a primeira-dama Janja pode contar com apoio institucional, tipo agenda de transporte, cerimonial, assessoria de eventos, comunicação, para atividades que tenham relevância social. E é mais ou menos aqui que começa a polêmica. Muita gente pensou, pronto, Lula criou um cargo para sua mulher, sua esposa. Mas a verdade é que não existe nenhum cargo novo, nenhum salário, nenhum vínculo formal. O decreto, ele não nomeia a Janja para nada. Ele só formaliza algo que na prática já existia. E isso é discutível, o que já existia, que é o apoio da estrutura do Planalto às ações da primeira-dama. Isso é discutível nesse negócio todo. A diferença é que agora isso está por escrito, está um pouco mais regrado e com uma obrigatoriedade de transparência e de prestação de contas. Portanto, limites e obrigações ficaram muito mais claros. Agora, por que isso gerou tanta confusão? Eu mesmo, quando eu fui analisar a matéria, eu vi diversos sites, diversos jornais com informações confusas. Vamos entender a situação. Primeiro, o texto do decreto ele é muito aberto. Ele fala em atividades de interesse público. E convenhamos, isso pode ser tudo e não pode ser nada. O que exatamente seria esse interesse público? O que a oposição fala? Estão abrindo caminhos para interesses pessoais dentro da presidência da República. Mais precisamente, dentro da máquina pública, além de dentro da presidência da República. O governo por aqui rebate exatamente o contrário. É justamente para dar transparência, uma coisa para estar controlada, além de registrado e auditável. É a primeira vez que alguma coisa assim acontece? Não. Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique Cardoso, ela também estava inserida dentro de programas específicos que eram desenvolvidos pela Presidência da República como um programa de governo, que é o programa Comunidade Solidária, com orçamento e equipe oficial. A Michele Bolsonaro presidiu o programa Pátria Voluntária. Também tinha estrutura e recursos. E até mesmo a Marisa Letícia, que é a ex-esposa do Lula, participava de ações sociais e cerimoniais. E quanto a Marisa, não havia necessidade de nenhum decreto. E é muito interessante porque Marisa Letícia nunca foi questionada como Janja é questionada. O que se fez foi agora um outro grau de formalização para a Janja. É a primeira-dama incluída oficialmente na estrutura da presidência da República, via decreto. Ou seja, Ruth teve um programa, Michele teve um conselho e Janja tem um decreto.
Todas tiveram um apoio institucional, mas só agora que isso foi posto no papel. Para o governo, isso é um avanço de transparência. Como já disse, para a oposição, isso é o proporcional a se abrir uma brecha dentro da máquina pública. Quais são, portanto, os pontos polêmicos dessa situação toda? Primeiro, dizem que o decreto cria uma estrutura de Estado para a Janja, mas juridicamente não cria cargo. Cria atribuições para o gabinete da presidência da República. Segundo, tem quem fale sobre nepotismo, ou seja, usar a máquina pública para beneficiar um parente. Só que, como não tem salário nem um cargo oficial, não se entra dentro dessas características. A oposição se aproveitou disso, obviamente. Diz que Lula está dando poderes à Janja. E convenhamos, a Janja é uma das primeiras damas mais fora da curva que nós tivemos até o momento. Quando a Ruth Cardoso ela se destacou, por exemplo, diziam que ela mandava mais do que o próprio marido. E quando a Michele Bolsonaro ganhou visibilidade, diziam que ela fazia política paralela ao próprio Planalto. A verdade é que o papel da primeira-dama sempre mistura o simbólico ao político. Só que dessa vez, com uma canetada, Lula normatizou isso. E a oposição está querendo normatizar ainda mais. E nós lembramos também que, historicamente, as primeiras-damas sempre tiveram um papel muito significativo, principalmente em relação à assistência social em um passado muito distante. Fernando Henrique Cardoso foi quem, de alguma forma, contornou a situação, uma série histórica que não apenas destacava o papel simbólico das primeiras-damas, mas que efetivamente tornava os políticos, é como as primeiras-damas fossem ali funcionárias de Estado. E Fernando Henrique acabou com isso. E desde então, o papel das primeiras-damas estão bastante localizados, infelizmente, ainda misturando o simbólico com o político. E a Janja, ela tem um fetiche muito grande em aprofundar a mistura desse simbólico com o político. Ela teve não uma, não duas, nem 10, nem 20 situações em que ela extrapolou e muito aquilo que, teoricamente, seria o papel dela dentro do desenvolvimento do Estado brasileiro. E Lula sempre falando que a Janja não vai ter nenhum tipo de conversa com a Janja para a Janja se acalmar nessa situação, nesse cargo de primeira-dama. A gente vê que Lula está tentando normatizar essa situação de uma maneira mais ou menos discutível, mas a gente vê que na prática é necessário normatizar isso ainda mais, para que fiquem claras aí as distinções entre o simbólico e o político das primeiras-damas. E é óbvio, com a participação das mulheres. Gostaria eu de ver Janja no Ministério, por exemplo, das Mulheres. Ela faria muito mais do que figuras passadas já fizeram nesse ministério. Gisele, esposa de Ciro Gomes, ela daria uma excelente ministra da Cultura, mas são coisas que não podem proceder, porque se caracterizariam como ilegalidades. É necessário, sim, mais do que fazer o que o Lula fez, que é tentar normatizar. É necessário aprofundar a lei no sentido de que o simbólico ele não crie mais atrito com a expressão política de ser a primeira-dama. É um processo que vem aumentando de proporção desde Janja. Antes a gente não via uma coisa tão efervescente como agora. E vamos ver como é que vai ser depois de Janja. Se de fato vai haver uma tendência de normatizar ainda mais o papel da primeira-dama. É isso que a gente queria trazer nesse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais para vocês.